Bom, vocês estavam falando, né, então, que o conflito ele não necessariamente aparece ou surge aí na convivência familiar como algo ruim, né? Como algo É, intransponível. Ele pode ser também uma oportunidade da gente refletir de que maneira a gente vem conversando, vem se colocando e, inclusive, perceber, assim, nas outras pessoas da família, alguma faceta que antes, na cotidianidade, na correria, não vinha tanto à tona. É isso mesmo? é Sim, isso é isso mesmo. mesmo. A Flávia até citou, falou do bom conflito, né? Existe um livro muito interessante da Maria Tereza Maldonado, que os pais que quisessem ler, se chama exatamente O Bom Conflito. E ali ela esmiuça muito essa questão. Mas a nossa questão de analisar a comunicação da família, né, nesse momento, ela passa por isso, por essa questão de que é fato que vão haver conflitos. E, na verdade, acho que, na minha opinião, se deve tomar uma decisão, né? Uma decisão. Como é que eu vou passar por isso? Os adultos têm que tomar essa decisão, porque os filhos são crianças ou adolescentes e eles têm menos estrutura interna, menos recursos internos do que nós, menos maturidade neurológica do que nós, né? Então, de uma certa forma, para eles é difícil organizar esse ambiente, né? Nós, como adultos, temos que assumir que tipo de ambiente, então, eu quero que exista dentro da minha casa. E aí eu estabeleço um tipo de comunicação que, consequentemente, vai caracterizar um tipo de relação também. Então, se eu tenho um tipo de comunicação autoritária, né, eu vou ter um tipo de relação rolando ali dentro, né? Se eu que mando, você não apita nada, fica quieto, eu estou mandando e tal. Ou se você tem uma comunicação permissiva em excesso, não, deixa os filhos fazer o que eles quiserem, eles já estão presos dentro de casa, então vamos deixar. Então eu não digo não, deixa ele fazer tudo que ele quiser, né? Então, assim, no autoritário, eu é que tenho a razão. No permissivo, ele é que tem o poder, né? Agora, a gente pode tentar fazer algo que é compartilhado, que é uma resolução conjunta, que é exatamente o que a gente estava falando sobre o conflito. Então, se eu E eu quero, acho que não, nesse momento, Valma, as pessoas vão parar para refletir mais sobre isso, para reconhecer o tipo de comunicação que ela já vinha estabelecendo e talvez tentar modificar um pouquinho isso para facilitar essa convivência, é uma né? oportunidade, é uma oportunidade, Sim, né? E essa comunicação, considerando que ela não é só o que a gente fala, não é só o conteúdo. Como a Flávia falou, a comunicação não verbal, ela é tão ou mais importante em alguns momentos, né? Porque eu digo uma coisa e estou com uma cara que diz outra, então eu mando uma mensagem dupla, ou eu faço uma ironia, né? Ou um deboche, ou uma ameaça, quer dizer, mas eu posso fazer isso com o olhar, eu posso fazer isso virando as costas. Então, o meu corpo fala também, a minha expressão, a minha voz, o tom de voz. Então, tudo isso, quanto mais a gente trabalhar para assim, o conteúdo do que a gente está falando está sendo reforçado pelo meu olhar, pelo meu tom de voz, né? Eu não estou falando, não grita, né? Que é uma mensagem contraditória. Então, o cuidado, e talvez as pessoas no corre-corre da nossa vida, gente, quando a gente estava lá fora, a gente talvez nem percebesse isso, né? Então, a gente vai começar a perceber sutilezas, né, Flávia, dessa sim. comunicação. Então, assim, ó, sabe que nessa questão da comunicação, os especialistas dizem que somente 7% do que a gente comunica é através da palavra. 93% é através dos gestos e das ações. Então, nesse momento, principalmente para a criança pequena, mas também o adolescente, acho que serve para todo mundo, a gente tem que pensar na coerência dessa nossa comunicação, né? Então, se a gente tem toda uma preocupação de hoje transformar o nosso ambiente num ambiente amoroso, né? Num ambiente pacífico, num ambiente gostoso, a gente precisa se preocupar com a forma como a gente está lidando com os conflitos que aparecem, né? Então, o que é muito natural agora? Que as crianças, famílias que têm crianças e adolescentes convivendo, que tenham uma relação de rivalidade entre irmãos. Então, se eu quero que a minha família tenha hoje um ambiente agradável, eu preciso pensar em como eu estou lidando com isso. Eu lido com uma ameaça, eu coloco de castigo, eu grito,
mas ao mesmo tempo eu verbalizo que todo mundo tem que se dar bem, que todo mundo tem que se ouvir, né? Então, assim, quanto menor a criança, ela vai ficar muito mais com aquilo que ela enxerga no exemplo do que com aquilo que ela escuta, né? Então, a gente pode pensar nisso como uma dica, né? A gente sabe que está difícil para todo mundo, então, às vezes, o produto está muito pesado. E entender que, nesse momento, lidar com a frustração de ter perdido tantas coisas que a gente gostava, aparecem sentimentos de irritabilidade, de raiva, é um começo para a gente pensar em como que a gente pode começar a trabalhar esses sentimentos, que é o que vai desencadear numa comunicação melhor, né? Porque o que promove uma comunicação mais amena é a gente ter sentimentos mais equilibrados ou pelo menos mais trabalhados.